Olá, boa noite, graça e paz. Sabe, fico pensando, tem muitas coisas que eu gostaria de mudar na minha vida. Mudar de comportamento, coisas que eu faço e acabo me arrependendo depois, situações que eu vivo. Certamente você também experimenta um pouco disso. Você queria se livrar de alguns sentimentos, preocupações, ansiedade, algumas coisas que você não gosta, mas simplesmente elas estão aí dentro de você. E você vive nesse conflito, assim como eu. Um conflito de coisas que nós sentimos, coisas que nós desejamos, mas gostaríamos que fosse diferente. E veja, analisando isso biblicamente, esse é um conflito real, mas nós normalmente estamos buscando a solução errada para esse conflito. Nós nunca entenderemos o nosso conflito com o pecado enquanto não entendermos que o problema do pecado é um problema essencialmente do coração. Veja, ainda que o comportamento precisa ser mudado, é fato, porque o comportamento muitas vezes é pecaminoso. Mudar o comportamento não muda o pecado, o problema do pecado, porque o problema do pecado está no coração. Mudar ou fugir de uma situação, de uma circunstância, por exemplo, de uma cidade, de um relacionamento, também não muda o problema do pecado. Ainda que a situação pode ser um agravante, pode ser algo que leve você a cair, sim, em pecado, o pecado está no coração. Essa é uma ideia largamente explicada, revelada pela Bíblia, em toda a Escritura. As Escrituras usam muitos termos para definir o ser espiritual, pensante, as motivações, os desejos do homem em um único termo: coração. Se você lê o livro de Provérbios, Salmos, você verá a repetição dessa ideia. E muitas vezes a palavra coração significa pensamento, muitas vezes coração significa o ser interior, espiritual. Muitas vezes coração está descrevendo o desejo que você tem, as suas motivações, aquilo que você adora, aquilo que você ama. A Bíblia então está nos apontando para o cerne da questão. O coração é aquilo que nos governa. Tudo que você fala porque está em seu coração. Você deve ter lembrado de um texto aí que fala bem claramente sobre isso. Tudo que você pensa, tudo que você deseja, isso acontece porque está enraizado no seu coração. Jesus Cristo repreendendo uma série de fariseus, de religiosos ali, que alegavam seguir totalmente a Escritura, mas fazendo coisas muito erradas. Cristo diz: olha, vocês estão preocupados com as coisas externas, com o pecado como um problema externo, um problema de comportamento. Lavar isso, lavar aquilo, comer isso, não comer aquilo. E Jesus então diz, lá em Marcos, capítulo 7, no verso 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Cristo aqui está apontando diretamente para o cerne da questão. Ele estava ensinando para aqueles homens que o problema deles estava lá dentro. Não era o que se comia, o que se vestia, o que se fazia exteriormente no comportamento, nas circunstâncias, mas era o coração. O que sai do homem é que é pecado. Veja que claramente Cristo está nos mostrando isso. Isso é de grande ajuda para nós, para mim particularmente, e certamente é para você. Porque se você entende que é um problema do coração, você, ainda que lute para melhorar o comportamento ou fugir de situações que te façam pecar e cair, você vai trabalhar e lutar o seu coração muito mais do que as coisas externas, porque é aquilo que está dentro de você. Você deve se lembrar de um texto do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, que diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Essa é a descrição da nossa verdadeira luta, que nós precisamos travar para vencer esse conflito
com o pecado. E sim, eu iniciei falando de coisas que eu gostaria de mudar e que você certamente gostaria, mas que não conseguimos. E citei ali pensamentos ruins, ansiedade, preocupações. Sim, a fonte dessas coisas ruins é o pecado. E você diz, olha, mas eu não controlo isso. Cristo tem a solução para você. Nós nascemos em pecado. E por termos nascido nessa condição em que todos pecaram, nós temos esses desejos ruins, essas preocupações desnecessárias, essa ansiedade que nos tira o sono, nos tira a alegria, nos tira a paz. Cristo nos chama a Ele porque Ele tem o poder de mudar o cerne do problema. Veja, eu quero ler para você outro texto que está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ele diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Veja que esse texto está lá no Antigo Testamento, e é uma promessa que foi cumprida em Cristo Jesus. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. O coração de pedra era algo que descrevia muito bem o povo do Antigo Testamento, os nossos irmãos na igreja no Antigo Testamento. Pessoas que são descritas como povo de dura cerviz, coração de pedra. A mensagem do texto antigo é: haverá um tempo em que o Senhor nos dará um coração novo, um coração transformado. Ele retirará o coração de pedra, duro, e nos dará um coração vivo, um coração transformado. Não tem jeito de você vencer o conflito com o pecado se você não passar por essa transformação. A transformação que ela acontece no momento da sua conversão, mas ela continua a acontecer sendo desenvolvida ao longo da sua caminhada cristã. É um processo de santificação em que o seu coração vai sendo amolecido, limpo, transformado. E aí sim, o comportamento muda, a situação muda. E veja, eu sei que se você estiver passando por um problema gigante, imenso nesse momento, tudo isso que eu falo parece ser muito subjetivo, mas não é. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, o seu pensamento, as suas motivações, a sua ansiedade. Cristo nos chama a correr para Ele, a nos lançar nos braços dEle, porque Ele transforma esse coração. Mas nós somos imediatistas e muitas vezes queremos muito mais tomar um remédio, um comprimido, algo que resolva. Cristo nos chama a passar por um processo de desenvolvimento. Seria esse transplante, onde o coração de pedra sai e o coração vivo, transformado, o coração em Cristo nos é dado. Esse é o processo. O conflito do pecado pode ser vencido através da transformação do coração. E você não tem poder para transformar o seu coração, só Cristo tem. Não adianta você mudar de lugar, porque o problema está em você, está dentro do seu coração. Não adianta você simplesmente mudar de comportamento apenas, porque o pecado está dentro do seu coração. O que precisa ser mudado são os movimentos do seu coração, os interesses. E se você então decide correr para Cristo, se lançar aos braços de Cristo, Ele mesmo opera essa transformação. A sua função, a sua tarefa é descansar nele, é buscá-lo, orar, clamar, e então trabalhar todos os seus interesses, sua vontade de buscar isso através da sua leitura bíblica. Ainda que você não tenha vontade, sim, você não vai ter vontade, porque o seu coração é corrupto. Mas você então decide ler as Escrituras.
porque você entendeu essa verdade. E ele então vai, por meio das Escrituras, transformando seu coração. E você então vive um conflito tão grande que você não consegue orar. Você não quer orar. Claro, seu coração está perdido. Mas então você decide que esse é o único caminho. E você ora por decisão. E ele começa a transformar o seu coração. Muitos de nós não têm vontade nem de ir para a igreja. Por causa dos problemas da igreja, dos defeitos. Não tem mais interesse. Acordar domingo, ir para lá. Mas você decide, porque você entende que ali o Senhor manifesta a sua bênção e vida para sempre, essa transformação. Então você vai e ele transforma o seu coração. É assim que você vai vencer esse conflito. Do contrário, você vai ficar tentando mudar de comportamento, tentando mudar de situação. Mas o pecado está lá dentro do seu coração e só Cristo pode transformar isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, ele fará. Quero orar por você. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante de um dos nossos maiores dilemas. A luta contra o nosso próprio coração. Ó Pai, uma luta que muitas vezes nos deixa desanimados, por parecer uma luta inglória. Nós não conseguimos mudar, ó Pai, muitas coisas. Nós não queremos pensar em algumas coisas, nós não queremos fazer, nós não queremos desejar, mas nós fazemos, ó Pai. E agora nós temos a clareza bíblica de que isso é um problema do nosso coração, que precisa de transformação, e só o Senhor pode transformar. Eu quero colocar, ó Pai, cada um de nós que estamos nesse momento, aqui pensando sobre essas coisas. Eu quero colocar cada um de nós diante de Ti, pedindo que o Senhor transforme nosso coração. Aqueles que já foram convertidos e tiveram seu coração transformado no momento inicial, eu peço que o Senhor avance, ó Pai, nesse crescimento de mudança de coração. Aqueles, ó Pai, que estão, porventura, participando aqui, vendo esse vídeo, mas que não foram convertidos, eu peço que o Senhor os converta, se eles são Teus, ó Pai. E assim nós viveremos vida mansa, agradável, abençoada diante de Ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.